Olá, eu me chamo Márcia Correia e integro a equipe de palestrantes do Centro Espírita Casa de Amor, que fica no bairro Infraero 1, aqui em Macapá, no estado do Amapá. E hoje, domingo, nós realizamos as palestras públicas, às 18 horas. Porém, vivemos então um período de isolamento social, nossas palestras estão sendo transmitidas pelo YouTube. E aí a gente está aqui para conversar com você sobre um tema bem importante para refletirmos nesse momento de pandemia, que é o tema levantar e seguir. Todos nós, de alguma forma, em nossas famílias, no grupo de amigos, no grupo de colegas de trabalho, estamos enfrentando o medo, enfrentando as perdas, né, que são familiares, amigos que desencarnam por motivo da infecção pelo novo coronavírus. E essa sensação de perda, que é muito comum entre nós, a gente precisa trabalhar com muita fé, né? Principalmente com esclarecimento, porque sabemos que a vida é eterna, que o corpo físico tem data e hora para cumprir o seu papel na nossa existência e que nós vamos voltar para a vida espiritual em determinado momento. Evidentemente que num momento como esse, quando há desencarne coletivo, a comoção é muito maior e a falta de um ritual, de um velório, né, de todo aquele cuidado que as famílias têm para com seus entes queridos, também acaba causando muito sofrimento. Então nós vamos conversar hoje sobre o tema levantar e seguir, que é o que todos nós vamos precisar fazer em algum momento desta pandemia, assim como em todos os momentos da vida. E aí, para trabalhar esse tema, eu escolhi abordar a partir do olhar de Emmanuel, né, que é o mentor espiritual de Chico, foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Essa obra do Emmanuel, ela trabalha o Evangelho, todos os 4 evangelhos canônicos, mas ele faz uma compilação aqui em cada livro sobre um evangelizador. Um deles foi Marcos, o evangelista Marcos, que nós vamos trabalhar com ele alguns momentos que ele abordou que nos fazem pensar sobre a nossa condição de seres imortais e da necessidade de levantar e seguir sempre. Marcos, no capítulo 2, versículo 4, tem um trechinho que diz assim, ó: não podendo trazer-lhe por causa da multidão, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o leito no qual o paralítico ficava. Então, o que Marcos nos traz nessa mensagem, né? Num determinado momento, quando Jesus pregava em Cafarnaum, um paralítico do lado de fora queria muito ver Jesus, queria muito falar com Jesus, tinha muita fé, né, naquele homem que trazia a boa nova, que trazia tantas boas notícias. Só que havia uma multidão em volta da casa e ele, paralítico, não conseguia se movimentar até dentro do ambiente onde Jesus estava pregando. O que ele fez? Era tanta a sua determinação, era tanta a sua vontade de estar com Jesus, que ele pediu auxílio aos amigos do lado de fora, e eles subiram ao teto da casa, abriram na cobertura da casa, fizeram um buraco na cobertura da casa e desceram esse paralítico, apoiado por cordas no catre, que é o leito onde ele permanecia, desceram até dentro da casa onde Jesus estava. Vendo aquilo, Jesus se aproximou e aí foi feito mais um dos exemplos de cura que Jesus deixou para nós. Mas o que levou Jesus a atender ao paralítico? Também foi a determinação deste homem, mesmo com todas as suas dificuldades, de caminhar, de levantar, de passar pelo meio da multidão e chegar até o mestre. Ele se determinou a isso. Ele quis levantar e ir até Jesus. Então ele foi curado. Então, o que a gente absorve desse exemplo do paralítico para a nossa vida aqui na Terra e para, lógico, principalmente para esse momento difícil, né?
Aí a gente vai refletir sobre qual é a nossa necessidade do Cristo real, né? O que nós sentimos de necessidade dos ensinamentos de Jesus e o que nós fazemos efetivamente para encontrar com esses ensinamentos, encontrar com essa luz maravilhosa que Jesus deixou no mundo, né? Então, não basta a gente, por exemplo, eu tenho fé, eu acredito, eu creio, né? Eu leio muito a Bíblia, eu leio muito o Evangelho segundo o Espiritismo, leio muitos livros espíritas, mas eu assimilo esse conhecimento mentalmente. Como é que esse conhecimento está descendo para o meu coração e como é que ele está se transformando em ação de vida? É essa reflexão que nós temos que fazer a partir do exemplo do paralítico, porque ele acreditava, tinha fé, mas agiu, fez a parte dele, buscou uma forma, por mais difícil que fosse, para seguir Jesus, para ouvir Jesus. Então, nós precisamos estender a nossa capacidade, dilatar os recursos que nós temos para poder marchar na direção de Jesus, que nada mais é marchar na direção de nós mesmos, da nossa essência divina, resgatar essa essência que está dentro de nós e poder trazer ao mundo uma contribuição maior, né? A decisão do paralítico, que era um paralítico físico, tem que ser a nossa decisão, porque somos paralíticos morais. Nós demoramos muito a tomar decisões, nós nos acomodamos, né? Nós criamos vários impedimentos, é o tempo, é a dor de cabeça, as atividades domésticas, os conflitos familiares. Sempre nós temos algo, né, que nos blinda, né, que nós mesmos criamos para nos blindar de ir definitivamente ao encontro do Cristo. Aí a gente se pergunta, mas então eu tenho que abandonar tudo, né? Não, a gente sabe, a gente se conhece e a gente sabe quando nós estamos procrastinando e quando nós estamos realmente com dificuldades de seguir uma determinada escolha, né? Então, quais são os impedimentos que nós temos? Essa é uma pergunta que precisamos fazer diariamente. O que realmente me impede de buscar o conhecimento cristão, de buscar a atividade, a ação cristã e principalmente de buscar a minha transformação interior, né? E aí quando a gente se encontra nesse patamar, nesse nível de questionamento, porque tem pessoas que nem se questionam, né? Tem pessoas que simplesmente dão a desculpa e seguem a vida. Mas há aqueles que já estão no questionamento, né? Que, poxa, o que realmente me impede? Será que eu realmente não tenho tempo ou eu não organizo o meu tempo? Será que eu realmente tenho tantos conflitos familiares ou eu me escudo atrás deles para, né, dar uma desculpa para mim mesmo e não ir atrás daquilo que vai me transformar? Então, nesse momento, vamos parar um pouco, refletir, fazer prece, pedir auxílio dos amigos espirituais. Eles estão o tempo todo ao nosso lado, só aguardando uma conexão, aguardando uma abertura da nossa mente para que a gente possa pedir a eles o auxílio e permitir que eles nos auxiliem, dizendo a nós o que devemos fazer, como devemos fazer, incentivando nossas energias para que nós possamos caminhar cada vez mais em busca do autoconhecimento, da autocura moral, enfim, contribuindo mais e melhor com o mundo. Marcos segue dando exemplos ainda no capítulo 2, versículo 14, quando ele aborda o seguinte: passando adiante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde eram pagos os impostos. E diz-lhe, segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Então Jesus, passando num determinado local, viu um rapaz que trabalhava na coleta de impostos. Naquela época, os coletores de impostos eram vistos com muita discriminação pelos cristãos, porque eram considerados exploradores, usurários, né? Mas Jesus não discriminava ninguém. Ele via o potencial de cada um, estivesse onde estivesse. E aí ele se dirigiu a Levi e disse, vem comigo, me segue. Levi levantou e seguiu. Mais uma vez aparece aí a figura do levantar e seguir, né? Quem estava paralítico, quem estava no erro, levantar e seguir,
Ou seja, Jesus dá oportunidades para todos. Sempre é hora de recomeçar, sempre é momento. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu não mereço, eu não sei por onde começar. Todo dia o sol nasce. E esse é o maior símbolo para nós que podemos acordar todos os dias com o sol nos nossos corações e dizendo: hoje eu vou começar diferente, né? Então, levantar e seguir, tem vários exemplos que Jesus deixou sobre isso, né? André e Tiago, que eram pescadores, quando Jesus os chamou, deixaram as redes e seguiram Jesus. Os paralíticos que Jesus curou, né? Lázaro, que estava com o corpo físico desligado, morto. Jesus veio e disse ao espírito de Lázaro: levanta e segue. E Lázaro, com sua fé, com sua perseverança, com seu merecimento, principalmente, levantou e seguiu, né? Então, Paulo de Tarso, às portas de Damasco, depois de ter perseguido os cristãos, de ter provocado tanta dor, tanto sofrimento, finalmente se ajoelha diante de uma cegueira e faz aquela transformação maravilhosa, vê Jesus e, enfim, se permite ser contagiado pela Boa Nova e se transforma num dos maiores apóstolos de Jesus, mesmo não tendo sido contemporâneo de Jesus fisicamente. Ele viu o Espírito de Jesus, né? Então, ele foi e se transformou um dos maiores propagadores do cristianismo na antiguidade. Então, é sempre tempo de levantar e seguir, em todos os momentos, né? Todos acordaram naquela época de suas ilusões, todos que seguiram Jesus viviam mergulhados na carne como nós, vivendo as nossas ilusões do mundo, as ilusões materiais, as paixões, e naquele momento, com aquela luz maravilhosa que Jesus trazia, todos eles acordaram de suas ilusões e se planificaram, né, ao trabalho e ao sacrifício, porque o trabalho, quando ele exige transformação da gente, também exige sacrifícios. Naquela época eram as covas dos leões, né? Eram os gladiadores, era a mortandade determinada pelos imperadores aos cristãos, mortes muito duras, muito difíceis, cruéis. Hoje é a dificuldade que nós temos com o tempo, com o trabalho, às vezes com a discriminação, porque as religiões espiritualistas ainda sofrem discriminações, mas nós precisamos enfrentar essas dificuldades, enfrentar e ter em mente aquilo que é mais importante, que é a fé, que é a certeza da vida eterna, que é a certeza que viver fazendo o bem é que vai trazer felicidade para todos nós, né? Então, a maioria dos cristãos adota a lei do menor esforço hoje. Todo mundo que é cristão se diz religioso, né? O católico, o evangélico, o espírita, todos os segmentos do cristianismo. Ah, eu frequento, eu vou, eu faço. E muitas vezes se contenta, né, com aqueles rituais, se contenta em apenas ir à missa, em apenas cumprir os sacramentos, em apenas ir ao centro espírita assistir uma palestra, né, ou ler um livro. Ah, não, eu leio bastante, eu conheço muito a doutrina espírita, eu leio muito, enfim. Mas a virada desta fé, que é a ação na fé, às vezes, muitas vezes é procrastinada, né? Então, o importante é a gente se perguntar a nós mesmos se nós estamos seguindo Jesus ou se nós estamos seguindo as normas de culto exterior aos quais nós somos filiados. O que eu estou seguindo? É Jesus? Porque Jesus era um homem muito simples, falava direto com o povo, não tinha feriado, não tinha cansaço, ele fez o bem o tempo inteiro, a vida toda. Não tinha rituais, não tinha cultos, ele agia o tempo todo, ele educava pelo exemplo. E nós? Será que é esse Jesus que nós estamos seguindo? Ou nós estamos reproduzindo, às vezes dentro do espiritismo mesmo, os rituais, dogmas, né? Aquelas coisas que não se pode mudar, a forma
que quase que ritualística de fazer as coisas, ou simplesmente só reproduzindo, não, eu frequento, eu vou, eu assisto palestra, eu leio, e não compreendendo que o evangelho vivo é aquele evangelho que a gente vivencia diariamente, no seio familiar, no local de trabalho, onde a gente vai, tendo sempre em mente o bem coletivo, o bem maior. E nesse momento de pandemia, quando os extremos afloram, o extremo bem e o extremo mal aflora nas pessoas, a gente vê quem é que é capaz de, mesmo muitas vezes com dificuldades de circulação, de contato físico, faz de tudo para contribuir com o coletivo. Como a gente vê isso no noticiário, né? Casais que estão fabricando em casa aqueles protetores faciais para distribuir nos hospitais para os médicos, pessoas fabricando máscaras caseiras para distribuir para a população carente, cestas básicas para aquela população que não perdeu o emprego, que não tem acesso ao alimento básico para a sobrevivência, e tantas outras formas que as pessoas têm encontrado de contribuir nesse momento. Sem falar, evidentemente, mas falando e reforçando o trabalho daqueles que realmente estão no front, que estão na linha de frente, que estão com medo, mas estão lá, né, com compromisso ético com as suas profissões, ajudando o próximo nos hospitais, os profissionais de saúde, os profissionais da limpeza pública que estão nas ruas, os policiais que estão assegurando a ordem pública, tantos profissionais, bombeiros, né? Pessoal de limpeza dos hospitais, das unidades de saúde, o pessoal do comércio essencial, dos supermercados, das farmácias, e tanta gente, os entregadores de delivery, que está lá no front, ajudando a nossa vida a permanecer com alguma organização, com alguma permanência de serviços e bens, para que nós possamos estar em casa. Então, fundamental nesse momento nós também encontrarmos a nossa forma de contribuir. Queria ressaltar aqui alguns palestrantes espíritas maravilhosos. Vou citar o Haroldo Dutra, porque é um que eu assisto muito, mas tem vários, Divaldo Franco, maravilhoso, outros e outros tantos amigos e irmãos da doutrina espírita que estão ininterruptamente fazendo lives, esclarecendo as pessoas, levando conforto, mostrando o que significa esta pandemia para o mundo, que faz parte do processo de regeneração do planeta Terra. Então, todo mundo, de alguma forma, encontrando aí uma forma de ser solidário, de viver o Evangelho. Então, é isso que é importante a gente lembrar, o que é levantar e seguir, né? Então, a gente pergunta a nós mesmos, eu estou seguindo Jesus ou estou seguindo as normas do culto exterior ao qual eu sou filiado? Que pode ser qualquer um, né? Então, lá na frente, em Marcos, capítulo 2, versículo 17, a gente encontra assim, Jesus diz, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, sim. Não vim chamar justos, mas pecadores. Olha só que importante que é a lição de Jesus nesse momento. Então, quando a gente diz assim, mas eu sou todo errado, eu fiz tudo errado, eu não tenho jeito, agora já é tarde, né, para começar. E Jesus diz que o evangelho dele não veio para falar com os que já são bem resolvidos, né, que já são pessoas justas, que já são pessoas elevadas. Ele veio falar com a gente, que está no caminho, que está aí lutando para evoluir, que está lutando para fazer as coisas certas, né? Para trazer para dentro do nosso coração o bem, definitivamente. É para nós que ele está falando há mais de 2000 anos. E a gente está ali procrastinando, né? Moralmente preguiçosos. E aí chega uma pandemia como essa, fica todo mundo desesperado. Quanta injustiça. Nós tivemos muito tempo para evoluir. Os exemplos de Jesus estão aí entre nós há mais de 2000 anos. Mais adiante, nós vamos encontrar também em Marcos, capítulo 2, versículo 17, assim, Jesus diz, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, sim. Não vim chamar justos, mas pecadores.
Então, assim, um excelente exemplo, Jesus muito objetivo e direto diz assim para nós, né? Que aqueles que já são bons, aqueles que já evoluíram, não são eles que estão precisando das lições mais difíceis. Jesus veio para nos ajudar a evoluir. Aqueles que estavam, né, demorando demais, que estavam atrasados na sua evolução, que estão ainda, né, que estamos procrastinando, demorando nas nossas preguiças morais, desde lá da vinda de Jesus, há 2000 anos, mais de 2000 anos, 2020 anos, que essas lições estão aí, em todos os lugares, no ar, que a energia de Jesus nos envolve para a gente acordar, despertar a consciência para a vida maior, que é a vida espiritual, na qual nós estamos inseridos e que estamos aqui mergulhados nesse corpo de carne, nesse corpo físico, por um período muito curto de tempo para o aprendizado, mas que ao retornarmos, seguiremos nossa vida como espíritos imortais, voltando cada vez melhores, se melhor assimilarmos as lições, né, que para nós estão disponíveis, que Jesus deixou, que o cristianismo nos traz. Enfim, então, sobre essa questão da doença e do remédio, quais são as nossas chagas terrestres? Porque Jesus não estava falando apenas de doenças físicas. Ele curou a pessoa que era paralítica, várias pessoas, vários paralíticos, mas ele não estava falando só de doenças físicas, ele estava falando sobretudo das nossas doenças morais, né? Quais são as nossas chagas terrestres? As incompreensões, né? Os crimes, a crueldade, a rebeldia às leis de Deus e tantas outras que conhecemos tão bem, a leviandade, a maledicência, né, a falta de perdão, a falta de capacidade de perdoar. Tantas coisas que nós trazemos ainda arraigadas em nosso andar pela terra, né? Então, essas chagas da humanidade precisam ser curadas. Né? E como é que a gente cura? Com o Evangelho, com Jesus. Lá está tudo, todas as soluções estão lá. Se a gente lê, cada vez que a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra respostas novas. Cada vez que a gente lê de novo o mesmo trecho, a gente tem insights. Olha, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Porque é à medida que a gente vai amadurecendo que a gente vai percebendo os ensinamentos de forma mais profunda. Lembrando ainda que esse remédio dado por Jesus, ele é o remédio mais eficiente, mais eficaz e mais justo que existe, porque ele é dado na medida da doença de cada um. Não é o mesmo remédio, a mesma dosagem para todos. O aprendizado é muito individual. As experiências que nós vivemos no planeta são muito individuais, apesar de que algumas são coletivas, mas a forma com que cada um encara, com que cada um vivencia essas experiências coletivas é a sua parte nesse imenso processo de aprendizado. Então, assim como a ciência cria medicamentos, alternativas de tratamento, terapias, enfim, desenvolve várias técnicas para a cura de moléstias físicas, tanto mentais quanto físicas do ponto de vista da matéria. Então, todas, da mesma forma que a ciência vai evoluindo à medida que os problemas vão surgindo e na medida de cada um, nem todo mundo toma a mesma dose do mesmo remédio, né? Depende da gravidade do problema de cada um, assim é o remédio de Jesus. Então, a gente precisa decidir. Eu quero me curar moralmente. Eu preciso de Jesus na minha vida. Né? Então, olha só, as moléstias epidêmicas, elas induzem a ciência ao aprimoramento e à descoberta de novos remédios, de vacinas, de tratamentos. Essa experiência com o novo coronavírus, com a Covid-19, ela tem evidenciado muito isso. Uma doença totalmente desconhecida da ciência contemporânea, que já é bastante evoluída, e que a cada dia vem mostrando nova face.
não se manifesta com os mesmos sintomas em todas as pessoas, algumas são assintomáticas, não percebem nenhum sintoma, outras agravam os seus sintomas, mas permanecem em casa, porque pode ser tratado em casa, outras precisam de apoio hospitalar e muitas chegam ao desencarne. Então, a ciência agora que está descobrindo, acompanhando o caminhar de cada processo, de cada país, para tentar encontrar aí um padrão dessa doença e proporcionar a cura no futuro. Então, a lei de Deus, ela não se contenta com o mal da mesma forma. A lei de Deus, ao perceber, né, ela aplica o remédio, a cura para o mal na mesma proporção que cada um precisa e merece. Então, usa cada hora e usa em cada hora do teu dia, do meu dia, usemos em cada hora dos nossos dias a compaixão, o perdão sem limite, usemos o aprendizado, usemos a determinação em fazer o bem na medida do possível deste isolamento social, mas na medida do possível mesmo, sem arranjar desculpas, eu não vou, não posso, porque me impede, então eu também não vou encontrar alternativas para fazer o bem, porque enfim, a gente, cada um conhece a si mesmo e sabe do que eu estou falando, Então, mais à frente, Marcos, no capítulo 2, versículo 27, lembra o seguinte, olha, dizia-lhes Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mais uma forma de estimular a nós a levantarmos e seguirmos, porque ainda tem isso. Não, hoje é sábado, hoje eu não vou para o trabalho na casa espírita, porque é muito puxado, passo a semana inteira trabalhando, ainda vou no sábado, ainda vou no domingo, A gente, todos nós, às vezes reclamamos. Mas, e até tem religiões cujos frequentadores, os adeptos, não trabalham no sábado, porque o sábado eles entendem que é reservado para o descanso. Jesus descansava, Deus descansa, não, porque a gente dá trabalho toda hora e todo momento, Então é importante a gente entender o que Jesus disse e no que foi transformado o que ele disse, Porque a gente adotou muitas vezes essa questão do feriado, dos finais de semana, como convenções, Aí, olha, a gente sacrifica as nossas possibilidades de evolução para cumprir uma convenção. Foi dito que sábado e domingo é para descansar, então eu não faço nada. Fico de pernas para o ar, Adiar providências de interesse coletivo. Tem como, por exemplo, o médico, o enfermeiro, o policial, num momento como esse, dizer não vou trabalhar no sábado, no momento de pandemia, no momento em que a coletividade está em risco? Tem como o bombeiro dizer eu não vou apagar o fogo lá da residência na área de ponte porque hoje é sábado? E aquele fogo iria se alastrar, iria, enfim, prejudicar centenas de famílias. Então, vamos prestar atenção no que é que Jesus diz e no que foi transformado o que ele disse, por causa da nossa preguiça moral. A gente às vezes se apega numa palavra, numa frase e diz assim, não, então aqui é regra, aqui é convenção, eu não vou infringir, Então nós não podemos transformar essas regras em obstáculos para a nossa evolução e para o bem comum. Isso com certeza não é o que Jesus quer, Então, vamos atender às convenções. Evidentemente, é muito importante o isolamento social nesse momento, é o que está assegurando que a gente ainda não tenha um número muito maior, infelizmente, de óbitos, e de pessoas sofrendo nos hospitais, e o que é pior, pessoas não sendo nem atendidas, porque não tem vaga. Então, o isolamento social é fundamental, a ciência já mostrou que esse é o melhor caminho para reduzir a curva da contaminação, porque contaminados, com certeza, todos nós seremos. Alguns não vão nem perceber, porque são assintomáticos, mas quando alguém for contaminado e tiver
sintomas graves, que possa encontrar um leito de hospital para ser tratado, até para desencarnar com dignidade, porque vejam pessoas desencarnando em casa sem ter chance sequer de ser atendido no hospital. Então, é muito importante. Agora, como cristãos que somos, é muito importante, na mesma proporção, encontrarmos o caminho do bem dentro destes limites do isolamento social. O que eu posso fazer? Eu estou fazendo realmente tudo o que eu posso? Porque a gente não pode transformar essas convenções em algo que esteja acima da obediência à vontade de Deus. E a vontade de Deus é o bem comum, que todos nós aprendamos e cresçamos com essa experiência. Então, as convenções, elas definem, elas catalogam, elas especificam, enumeram as coisas, mas não podem trazer digamos assim, tiranizar a nossa existência. Nós não podemos ser escravos das convenções, nós precisamos ser mentes libertas, criativas, capazes de encontrar alternativas mesmo nos momentos mais difíceis. Então, qual é o evangelho que eu sigo? Essa é a nossa pergunta final aqui, deste momento tão bacana que eu estou com vocês. Qual é o evangelho que eu sigo? Eu sigo o evangelho da omissão, aquele que se apega em qualquer desculpa para não fazer o bem, para não auxiliar o próximo, não se posicionar de acordo com os ensinamentos do Cristo. Ou eu sigo o evangelho da ação, que é aquele que me ensina a assimilar os conhecimentos do Cristo, trazê-los para dentro do meu coração e da minha alma e praticar realmente esses ensinamentos, sendo, neste momento principalmente, o máximo generosos com todos. É o momento de perdoar, é o momento de finalizar aquela discórdia que estava pendente, com aquela pessoa que a gente nunca conseguiu. Não tem contato com a pessoa agora, mentaliza. Se puder, mande uma mensagem. Tente resgatar aquilo que ficou pendente por simples egoísmo nosso, por voluntarismo nosso, por falta de generosidade e principalmente por preguiça moral. Então, a nossa conversa hoje é sobre esta capacidade que todos temos de levantar e seguir. E é o que vamos fazer com esta pandemia, e mesmo que a dor nos chegue perto, em nossas famílias, em nossos amigos, em nós mesmos, a fé no Cristo, a fé na vida eterna, a fé que a vida não se resume a essa experiência material, que todos vamos nos reencontrar no mundo definitivo, que é o mundo espiritual, e que nós precisamos levantar e seguir, e aprender com o que está acontecendo no mundo. Tá? Um grande abraço para todos vocês e muito obrigada pela atenção. Até a próxima!